Mano, boa noite. Boa Gostaria noite. da sua avaliação em relação ao resultado, às adversidades. Mais uma vez o Inter fica com um jogador a mais ainda no primeiro tempo e não consegue ter melhor sorte. O que dá para dizer em relação a esse quesito, né? É uma questão específica do jogo. Foi assim contra o Botafogo, só que foi em casa. E hoje aqui, o que dá para atrelar o mau resultado, mesmo com um jogador a mais durante 60 minutos? Bom, primeiro, dizer que estamos envergonhados, né, com o resultado e, acima de tudo, com a atuação a partir do momento que estivemos com um homem a mais. Se olhássemos o jogo sem saber que uma equipe, quem estava com 10 e quem estava com 11, parecia que o Fortaleza estava com 11 e nós com 10. Em função disso tudo, todo o planejamento que tínhamos feito para o jogo, inclusive, ficou prejudicado, porque não queríamos terminar o jogo com Alan, não queríamos terminar o jogo com Bustos, né? Uma coisa foi desencadeando outra. No intervalo não podíamos ter voltado com o Kaique, mas conversamos e o jogador, né, disse que tinha condição para voltar. E depois vimos na prática que não tinha condição. E aí isso levou a mais uma alteração na equipe e já tínhamos feito demais no intervalo para uma vez só. Então um erro foi se sucedendo ao outro erro e isso levou a tudo que vimos hoje aí no final do jogo, que para nós, apesar de considerarmos um fato isolado como exceção, certamente não pode acontecer pelo nível de qualidade que temos e pela maneira como o jogo se colocou. O jogo estava parelho, 11 contra 11, nós não tínhamos problema nenhum até então no jogo, né? E aí quando ficamos com um a mais, aí não soubemos nos comportar, tomamos cartão amarelo logo numa sequência, 4 cartões. Isso foi criando uma situação que não servia para nós que tínhamos um homem a mais. Tínhamos que saber nos comportar. E já tomamos alguns dos cartões porque tomamos contra-ataque com um a mais, porque não tivemos paciência para rodar a bola, tínhamos que ter nessa hora. Então nos faltou pela segunda vez a maturidade para saber como se comportar quando temos uma facilidade a mais em termos numéricos. Saber transformar isso em facilidade foi uma coisa que não soubemos fazer. E é por isso que saímos com o resultado que saímos, da maneira como saímos. Mas, mano, a questão da maturidade, é um elenco aqui da tua esquerda, um elenco rodado, é um elenco com jogadores experientes, com um a mais em campo, com a qualidade que tu disse que o Inter tem, não pode tomar 3-0 com um jogador a menos, por mais que se respeite o Fortaleza, o 3-0 ficou barato. Concordo. Gênero, número e grau. Mano, eu queria te ouvir um pouquinho sobre o planejamento do jogo, né? Você citou que mudou, né, com os gols que o Inter levou. E sobre remobilização, né? O torcedor acabou levando uma pancada hoje no 3-0. Como é que remobiliza o grupo e o torcedor para quinta-feira, já que o Inter tem uma decisão contra o Melgar pela Copa Sul-Americana? No futebol e na vida a gente sempre faz das pancadas uma mola propulsora para fazer a retomada logo em seguida. Foi assim quando perdemos para o Colo-Colo, que também tivemos uma atuação muito abaixo, aliás, com alguns comportamentos semelhantes ao de hoje. E em seguida tivemos uma resposta, porque exatamente temos essa qualidade, temos equipe e quando conseguimos estar focados como temos que estar, com a corda bem esticada como temos que estar, porque não podemos afrouxar nem um pouquinho, e já deu para ver que não podemos afrouxar nem um pouquinho, a equipe tem respondido bem. E vai responder bem na quinta-feira. O torcedor pode ir ao Beira-Rio na quinta-feira que nós vamos responder bem. Mano, você acha que de repente lá no íntimo dos jogadores teve alguma influência a questão de temos um jogo decisivo na frente e esse prejuízo que vocês tiveram no planejamento, qual é o tamanho dele? Eu não senti que... Poderia ser cômodo para mim como treinador dizer que a equipe não estava focada em nenhum momento do jogo, então porque não estava focada, tudo aconteceu por isso. A equipe iniciou focada o jogo, não me pareceu que ela não estava com o comportamento adequado quando o jogo iniciou.
nós nos perdemos exatamente a partir de quando tivemos uma facilidade ou uma superioridade numérica que aconteceu cedo no jogo. A partir daí que nós não nos encontramos e não soubemos, talvez por esperar, por entender que poderíamos ter uma facilidade, nos atrapalhamos. Tá? O tamanho do prejuízo, não, a recuperação, nós perdemos um dia de recuperação para treino, na verdade. Porque vamos voltar, vamos chegar às 4 e pouca da manhã, então a segunda-feira os jogadores vão descansar porque precisa, estamos vindo aí de vários dias. Então vamos retomar na terça-feira para fazer ainda a recuperação dos que jogaram, porque na verdade é esse dia que se perde para aqueles jogadores que jogaram 90 minutos na preparação do jogo seguinte. Mas são jogadores que já atuam há mais tempo na equipe, sabe, né? Na verdade, a maior preocupação é com Alan Patrick, porque Bustos vai fazer tranquilamente aquilo que está fazendo, né? Mas Alan Patrick era uma ideia de fazer ele jogar 60 minutos, né? E foi possível ver que os últimos minutos ele não conseguia mais, né? Mas aí vamos analisar isso com frieza, com calma, e traçar uma estratégia adequada para tirarmos o melhor de cada um na quinta-feira, em função sempre da equipe, do melhor para a equipe. Justamente também sobre a escalação, se não tem um alemão para quinta-feira, Romero ou David, quem larga na frente? Por mais que tivesse esse jogo, já estava pelo menos imaginando esse probleminha, essa dor de cabeça para quinta. Não, nós não vamos improvisar. Temos um atacante que foi contratado para a função. Vamos iniciar o jogo com o Romero, certamente vamos iniciar o jogo com o Romero na função de alemão. Mano, no primeiro tempo falou dos cartões, não te pareceu estranho, logo após a expulsão do jogador do Fortaleza, ele amarelou em série o Internacional, né? Olha, eu falo sempre que o árbitro não é um super-homem. Ele está dentro do ambiente do jogo. A partir do momento que nós assistimos o árbitro aplicar um cartão vermelho cedo à equipe do Fortaleza, nós é que temos que saber nos comportar para frente. Nós é que não podemos ser ingênuos de cair nas armadilhas que o jogo propõe a partir daquele momento. Aí que está a experiência de uma equipe. E quando eu falo experiência, às vezes não falo da idade. Falo da maturidade da equipe como equipe, de já ter passado por situações como... Cada equipe vai se formando e tem situações diferentes, né? Então você saber se comportar nessa hora, saber que isso pode acontecer, que é normal que aconteça, né? E a gente não soube fazer isso. Mano, um dos comentários da torcida após o jogo é justamente sobre a postura que o Inter vem tendo fora de casa. Quando o Melgar conseguiu controlar, o Daniel foi um dos melhores em campo, quando o Atlético Paranaense quase saiu com a vitória. O que está faltando para esse time ter a mesma atuação que tem dentro do Beira-Rio, onde tem uma superioridade muito grande, também longe de casa? Até pouco tempo nós tínhamos uma campanha fora de casa melhor que dentro de casa. Tem alguma coisa aí que não está batendo muito aí com os dados. Acho que tem um equívoco. Tá? Já tivemos comportamentos muito bons fora de casa e já tivemos comportamentos muito bons dentro de casa. Ainda temos oscilado um pouco exatamente porque estamos formando uma equipe e mudamos bastante. Vocês têm acompanhado, a equipe já mudou bastante desde que eu cheguei, né? Então, algumas oscilações ainda acontecem. A gente está trabalhando muito para que ela não aconteça no momento errado, que é o momento decisivo, como temos na quinta-feira. Tá? E certamente o que aconteceu hoje vai ter um lado, por mais duro que seja, por mais triste que seja, por torcedor e para nós, vai ter um lado positivo naquilo que precisamos fazer na quinta-feira. Se tivesse que acontecer um dia, que fosse hoje, não na quinta-feira, se tivéssemos que escolher. O Romero recém chegou, jogou poucos minutos, né? E é lógico que dá para perceber que ele está meio desconectado com a mecânica do time. O que dá para fazer com ele, assim, para melhorar esse entrosamento melhor até quinta-feira, para ele de repente dar aquele resultado que vocês esperam, não está imediato, assim, que é possível?
Olha, Fernando, ele tem uma característica e nós temos que entender a característica que ele tem. Isso se consegue fazer a curto prazo, né? Nós vamos trocar um jogador de força física por um jogador de profundidade e movimentação. Eu não posso nem reclamar dele durante o primeiro tempo, porque a equipe não fez exatamente o que precisava fazer em condição para chegar na frente numa condição melhor para o atacante final, que sempre depende mais da equipe do que os outros todos, né? Então, pode ter calma, as coisas vão funcionar na quinta-feira. A equipe tem que funcionar. Nós não podemos individualizar esse ou aquele. Temos uma maneira de jogar, a equipe vai jogar de acordo com a maneira que vem jogando, volta a trabalhar dois meias para 2 atacantes, né? A gente viu hoje que o nosso meio-campo, numa boa parte do jogo, ficou vazio, e não foi só pela escolha, foi pela característica, né? E aí, mesmo com o homem a mais, não conseguimos ganhar a segunda bola, perdemos muito, tomamos 10 contra-ataques no segundo tempo. Então, vê-se que a equipe se ressentiu um pouco dessa ideia que temos firmado. A ideia é a coisa mais importante que temos, então, independentemente desse ou daquele, a ideia vai ser mantida. Boa noite, senhores.